Vamos falar agora de um assunto muito importante. Eu começo perguntando para você aí de casa. Imagine você ter uma doença que não tem cura, não apresenta sintomas específicos e por isso mesmo torna o diagnóstico mais difícil e por muitas vezes tardio. Essas são características da doença de Crohn e também da retocolite ulcerativa, que são doenças inflamatórias intestinais crônicas. Justamente para alertar para essas enfermidades que são silenciosas, a Associação de Portadores de Crohn e Retocolite Ulcerativa do Norte e Nordeste do Brasil vem realizando durante todo esse mês a campanha Maio Roxo. Aqui no Piauí, a programação segue amanhã com a realização de uma live muito importante que vai ser focada justamente em esclarecer as principais dúvidas sobre essas doenças. Sobre este assunto, a gente está recebendo agora, com muita alegria, a médica gastroenterologista, doutora Jocely Oliveira. Tudo bom, doutora Jocely? Tudo bem. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, a disponibilidade de vocês, nos acolherem aqui para falar sobre uma coisa tão importante. Tá certo, a gente que fica feliz de poder contribuir com a qualidade de vida das pessoas, como a gente falou no começo, são doenças que preocupam porque elas são silenciosas. E por mais que é importante que a gente diga, doutora, eu queria que a senhora começasse explicando isso. Elas não são raras, a gente pode considerar que são doenças comuns, doutora? Antigamente elas estavam enquadradas dentro das doenças raras, porque era de difícil diagnóstico. Se hoje ainda é, antigamente era mais ainda. E o que nós temos observado é um aumento na prevalência e na incidência dessas duas doenças que tornam elas hoje doenças que, embora sejam de difícil diagnóstico, elas estão aumentando enormemente, sobretudo nos países ocidentais, onde a alimentação cada vez mais industrializada, fast food, o estresse do dia a dia, alimentos cada vez mais enlatados, condimentados, têm favorecido o aparecimento das doenças inflamatórias intestinais. Agora, existe também um fator genético, doutora? Se eu tenho casos na minha família, é mais fácil de eu desenvolver essa doença? Ou fatores relacionados à idade, ao gênero, ao sexo, tem alguma relação também, além das causas, como a senhora explicou também, da alimentação inadequada? Na epidemiologia dessa doença, o que nós temos observado é que ela tem dois picos de incidência. O pico mais frequente é na fase mais bonita da vida da pessoa, que é dos 15 aos 35 anos de idade. Depois, o segundo pico de incidência vai depois dos 65 anos de idade. Mas nós sabemos hoje que ela pode atingir qualquer idade. Desde a criancinha, 1 ano, 2 anos de idade, a doença já pode se manifestar. Ela acomete igualmente ambos os sexos, homens e mulheres são acometidos igualmente. E o que nós sabemos atualmente é que é uma doença que nós não temos, é uma doença sem cura até o momento, mas que tem tratamento. E que a incidência, o aparecimento dessa doença, na gênese dela, na origem dela, está um paciente que tem uma predisposição genética. Então, inicialmente, esse paciente com a predisposição genética, em algum momento da sua vida, o seu sistema imunológico vai desencadear uma série do aparecimento de lesões no seu intestino, que pode ser ou no intestino grosso ou no intestino delgado, e que é o aparecimento dessas lesões, como erosões, como úlceras, como inflamação, que vão levar ao sangramento, à dor de barriga, à diarreia, que vão fazer com que essa doença se manifeste, então, nesses pacientes. É claro que nós sabemos que, como os pacientes têm uma origem também genética, esses pacientes, claro, na sua família, vai ser mais frequente o aparecimento. Então, é muito comum, eu tenho vários pacientes em que a mãe tem doença de Crohn, o filho tem retocolite. Então, há um aumento da incidência em pacientes que têm doença de Crohn, que a sua família, que algum familiar seu vá também apresentar essa doença. Ela não é hereditária, porque quando a gente diz que uma doença é hereditária, o pai teve, obrigatoriamente o filho vai ter. Mas ela é geneticamente determinada. Ou seja, alguém na família vai em algum momento apresentar
ou a doença de Crohn ou a retocolite. A gente falou no começo que os sintomas dessa doença são silenciosos. A senhora citou alguns, eu acredito que eles já vão aparecer numa fase tardia da doença. E o pior, são confundíveis com outros, né, com outros problemas de saúde, como a senhora citou, diarreia. O que mais, doutora, que pode acontecer? Para o diagnóstico da doença de Crohn e da retocolite, o importante é o paciente perceber a recorrência dos sintomas. Então, é aquele paciente que vai ter diarreia, porque a diarreia nós classificamos ela como aguda e como crônica. A diarreia da doença de Crohn, retocolite, é uma diarreia crônica. Diarreia aguda é aquela que é autolimitada, com 2, 3 semanas você está curado dessa diarreia. Enquanto que na doença inflamatória intestinal, essa diarreia, ela é recorrente. Você tem uma vez, melhora, mês que vem tem de novo, e daqui a 1 ano, 2 anos, você está com a mesma diarreia. Então, isso é uma diarreia recorrente. É o paciente que vai ter uma dor abdominal, que no início é leve e que vai aumentando com o decorrer do processo inflamatório. Então, no início, ele trata com um Buscopan, ele toma o Lufital porque está cheio de gases também. Então, esse paciente, essa dor recorrente vai aumentando e o paciente vai agora com o Buscopan, já não vai mais resolver. Ele vai ter que ir no serviço de pronto-socorro para tomar um analgésico endovenoso. Então, é o paciente que vai ter uma anemia crônica, vai ter febre recorrente, pode ter constipação intestinal, né? As pessoas às vezes se acostumam, não, eu fico 3, 4, 5 dias sem defecar, mas eu sempre fui assim, mas não é normal. Nós nos alimentamos, comemos todos os dias, o ideal, normal, é que também a gente, né, defeque diariamente. Então, você tem que ficar atento a sintomas recorrentes, a alteração do hábito intestinal, se tem com diarreia e se tem constipação, e o aparecimento de produtos anormais, ou seja, se você tem sangue nas fezes, nem sempre é hemorroida, ou se você tem muco, que é aquela espécie de catarro nas fezes. Então, esses sintomas recorrentes é que vão levar ao diagnóstico da doença. Outra coisa, a gente tem que colocar na nossa cabeça que sentir desconforto, sentir mal-estar não é normal, não, gente. A gente tem que, se isso se prolonga por um determinado tempo, né, pode estar indicando aí algum problema mais grave. Doutora, para a gente encerrar, infelizmente nosso tempo é corrido, amanhã vai acontecer o momento, acredito que o momento principal dessa campanha, que é uma live, né? Que horas ela acontece? Como é que faz para participar? Olha, essa live vai acontecer amanhã, às 16 horas, e vai ser transmitida diretamente do nosso canal YouTube. Então, a gente pediria, nós vamos ter 3 aulas muito importantes. O Dr. Marcos Heroncio, de Natal, vai nos falar sobre as manifestações extraintestinais, porque a doença ela pode ter manifestações fora do intestino. Nós vamos ter uma nutricionista que vai falar dos mitos e verdades e do tratamento da doença, que nós temos hoje medicamentos maravilhosos. Então, eu gostaria de pedir aos pacientes, aos seus familiares, aos seus amigos, que amanhã, às 16 horas, no canal do YouTube, nós já disponibilizamos os links nas nossas plataformas, que acessassem. É muito importante que a Crohn, que é a Associação dos Pacientes Portadores de Doença de Crohn e Retocolite, conte com os pacientes, os seus familiares, os seus amigos, para que a gente possa, assim, né, continuar a nossa luta pelos direitos da medicação que é cara, dos exames que estão cada vez mais difíceis, para que os pacientes tenham uma qualidade de vida melhor. Tá certo, doutora Jocely, super importante as informações. Quem quiser acompanhar mais, tirar mais dúvidas, é só acompanhar amanhã a live a partir de que horas? Desculpa. Das 16 horas, 16. Na nossa plataforma do YouTube. Tá certo, doutora. Obrigada. Parabéns aí pela campanha, muito importante, né, pra gente dar mais qualidade de vida para as pessoas. E como sempre, como em qualquer doença, quanto antes se souber, mais fácil o tratamento, né? Obrigada, doutora.